Hoje eu vou te mostrar como você pode aumentar e muito a quantidade de acertos no Enem sem ter que necessariamente estudar mais conteúdos, focando em algo simples e que muitas pessoas negligenciam e deixam de lado, que é a estratégia de prova. Esse tópico, para você ter noção, é tão importante que, além de poder aumentar bastante a quantidade de acertos, negligenciar ele pode inclusive tirar sua aprovação, como eu já conheci várias e várias pessoas que tinham um domínio muito bom do conteúdo, mas acabavam se embananando no tempo de prova, na ordem de resolução, errava questões fáceis e muitas vezes perdiam a aprovação, que era uma aprovação merecida, mas acabavam perdendo por conta desses detalhezinhos bobos da estratégia de prova. Porque no Enem, muito além de conteúdo, a gente tem que ter uma estratégia. O Enem não é uma prova que nem um vestibular tradicional qualquer, que você ali, em qualquer ordem, apenas sabendo o conteúdo, você já vai bem. Você tem que conhecer muito bem a prova e saber como fazer uma estratégia para resolvê-la de maneira eficaz. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar detalhadamente tudo que você precisa saber para montar uma boa estratégia de prova, tanto para o primeiro dia, tanto para o segundo dia aí de prova do Enem, para garantir que você consiga aumentar uns acertinhos e ainda evitar de você ali se embananar no dia da prova e perdendo a aprovação de bobeira. E o melhor que tudo isso, como vocês vão ver ao longo do vídeo, né, até o livro ali de neurociência, tem outro aqui que eu tô lendo também, tudo sendo embasado na ciência do aprendizado, nessa parte da psicologia cognitiva, na neurociência, então tudo trazendo devido embasamento científico. Pra você que não me conhece, prazer, meu nome é Manuel Nominato. No Enem 2023 eu fiz 164 acertos, o que me permitiu ser aprovado em Medicina na Federal. E além disso, como eu acabei de falar, eu gosto muito de estudar a parte da ciência do aprendizado. Isso me fascina, aprender, a memória, isso tudo me fascina. E além de estudar aí vários livros, artigos sobre esse assunto, aqui no YouTube também eu venho e compartilho um pouco desse conhecimento com vocês relacionado com a ciência do aprendizado aplicado ali aos estudos para o vestibular, aplicado aos estudos para faculdade em alguns vídeos. Mas enfim, bora agora pro vídeo, que é o que interessa. Vamos separar por partes, tá? E a primeira parte, num sentido lógico, que eu quero te falar, é sobre o primeiro dia de prova do Enem. Ou seja, no dia ali que até o momento, 2023, é a prova de linguagens, a prova de humanas e a prova de redação. Primeira coisa de tudo que eu recomendo você fazer, vai e olha o tema da redação. E assim que você olhar, já começa a esboçar, nem que ser, eu pelo menos eu gostava de fazer o rascunho completo já para depois eu só transcrever. Mas isso varia das suas preferências pessoais, da facilidade que você vai ter com aquele tema, mas o que eu recomendo muito você fazer é logo de cara já olhar o tema e fazer o máximo de rascunho que você conseguir. E isso daqui do vídeo eu acredito que é o que eu mais posso falar com certeza que é o que você precisa fazer, porque em geral o tema da redação é algo que gera ansiedade na maioria das pessoas, para não dizer todas. Então, se você chegar ali na prova e não olhar o tema, você vai ficar com aquilo ali na cabeça, você vai ficar com aquela preocupação na cabeça, enquanto você resolve ali a prova de linguagens ou de humanas, dependendo da que você escolher começar, né? E o que acontece é que essa preocupação em relação ao tema da redação, que vai ficar toda hora, nossa, qual que é o tema? Será? Nossa, e se eu não souber o tema tal? Toda essa preocupação vai estar ocupando uma carga cognitiva, ou seja, um espaço ali na sua memória de processamento que você poderia estar utilizando ali para resolver os exercícios de humanas, para resolver ali os exercícios que você tem que interpretar textos difíceis de linguagens. Bom, agora que você já está avisado sobre essa parte do tema da redação e com base ali na teoria da carga cognitiva, é interessante que você vá e olhe logo de cara o tema da redação. Vamos conversar sobre a ordem de resolução da prova. Será que eu começo por linguagem? Será que eu começo por humanas? Bom, eu vou te contar a forma que eu fazia, o porquê eu fazia dessa maneira, as vantagens e as desvantagens, e por fim, eu vou te contar também outras formas que você pode fazer e as vantagens e desvantagens dessas outras formas também, para você ver qual se adapta melhor às suas preferências e tudo mais. Porque como vocês vão ver aqui, tudo vai se moldar muito com base no que você tem mais ansiedade, no que você tem mais segurança, no que você fica mais preocupado, então é algo bastante personalizado. Ó, a forma que eu fazia, que nem eu falei, eu abria a prova, né, olhava o tema da redação, aí eu gastava mais ou menos uns 45 minutos, 1h10, 1h20, dependendo do tema, né, eu pegava e eu escrevia ali o rascunho da redação, então eu já gostava de deixar a redação pronta para depois eu só ter que vir e transcrever, porque isso me aliviava. Depois eu ia, como eu fazia a prova de humanas rápido, eu ia e gostava de fazer tudo de humanas primeiro, eu gostava de matar tudo de humanas. Lembrando que eu passava a redação a limpo logo depois que eu terminava a prova de humanas, então eu terminava
tirava a prova de humanas, passava a redação a limpo, e depois eu fazia de linguagens, e depois de tudo eu passava o gabarito. Eu escolhi fazer dessa maneira, tá? Porque o que acontece? A prova de linguagens era uma prova que me ocupava muito, que me exigia muito esforço cognitivo, ou seja, enquanto eu resolvia as questões de linguagens, aquilo ali estava ocupando uma alta carga cognitiva. Eu não queria ter que ficar preocupando com, será que vai dar tempo de fazer a prova de humanas? Será que vai dar tempo de eu, nossa, tal coisa, tal... Não, eu gostava de fazer tudo que eu tinha que fazer para depois eu ficar livre para fazer linguagem, sabendo? Não, eu só tenho que fazer linguagens agora que o resto tudo já tá feito. Então eu meio que liberava espaço ali na minha capacidade de processamento para eu poder focar realmente 100% dos meus recursos ali na prova de linguagens. Inclusive, se você ficou curioso aí como que eu fazia a prova de humanas tão rápido, geralmente eu matava ela dentro de 1 hora ou até menos, o segredo é justamente saber o conteúdo de humanas, tá? Então aquela galera que fala, não precisa estudar humanas, estuda ali no intensivão. Pô, ok, a prova de humanas do Enem é de certa forma interpretativa, mas se você sabe o conteúdo, você consegue agilizar e muito a sua resolução. Então não fique escutando tudo que você ouve por aí não, porque aprender os conteúdos de humanas vai acelerar muito a sua resolução dessa prova. Bom, mas isso foi o que funcionou pra mim. Se você sente que o seu problema é que você fica muito cansado na hora de fazer a prova de linguagem, humanas e tudo mais, recomendo você testar, alternar entre elas, ver qual funciona melhor, porque aí uma hora você vai ver humanas, depois você vai ver linguagem, e essa troca vai tirar um pouco daquele cansaço de ficar fazendo só uma matéria, ficar sempre na mesma coisa. E pessoal, uma coisa que eu acho que tá começando a ficar claro na cabeça de vocês é que não existe uma fórmula 100% pronta, que nem eu falei aqui da prova do primeiro dia. Você pode fazer ali alternando, testar fazer linguagens primeiro que humanas, depois testar fazer humanas primeiro que linguagens. O segredo, pessoal, é testar. Não existe nada, nenhuma pessoa consegue chegar pra você e falar, olha, essa é a melhor estratégia de prova pra você. Estratégia de prova é algo muito individual, porque você tem que levar em conta ali as suas fraquezas, o que você tem facilidade, o que você fica preocupado durante a prova. E se você tá pensando, Emanuel, mas como que eu vou fazer então pra criar uma boa estratégia de prova pra mim de forma 100% personalizada? Como que eu faço isso? Cara, o segredo tá em fazer simulados, mas não é qualquer tipo de simulado, tá, pessoal? O povo faz uma confusão com isso. Simulado, o nome já diz, é pra simular. Então, é com a mesma quantidade de questões ali da prova do dia 1, com a mesma número de questões da prova ali do dia 2, e o principal, sendo acumulativo, pessoal. Porque pensa assim, quando você chegar no dia do Enem, acredito eu que você já tenha visto todos os assuntos, ou então a maior parte dos assuntos, certo? O que acontece? Se você, sei lá, no meio do ano começa a fazer simulado global para treinar a estratégia de prova, o que acontece? Você não vai ter visto uma boa parte dos conteúdos. E aí essas questões você vai acabar pulando, porque você não vai saber como fazer. Então o que acontece? Você não vai estar nas mesmas situações de cansaço, você não vai ter que ficar tão preocupado com o tempo, porque você vai deixar de fazer algumas questões e vai ficar mais tranquilo. Então o que acontece? Eu vejo muitas pessoas falando isso. Não, simulado tem que ser sempre global, fazer simulado acumulativo não presta. Cara, o simulado não é necessariamente ali para você revisar, ou então para, sei lá, você descobrir algum outro parâmetro. O principal objetivo do simulado é treinar a sua estratégia de prova, é te dar um feedback, como se ali fosse o dia de prova do Enem. E o dia de prova do Enem, você já vai ter visto a maior parte dos conteúdos. Então não adianta você querer ficar fazendo simulado global, sendo que você ainda não viu uma boa parte das matérias. E para quem faz cursinho presencial, é até mais tranquilo isso, porque os cursinhos presenciais, geralmente eles fazem os simulados com o conteúdo dado até o momento. Mas o que acontece? Muitas vezes, para quem faz cursinho online, isso é um problema enorme. Muita gente já veio reclamar disso comigo, falando, não, o meu cursinho online, ele não dá simulado direito, o meu cursinho online, tipo, a pessoa pega várias isoladas, e aí no máximo que eles dão é aquele simulado de final de módulo, sabe? Que eles pegam, simulado de 15 questões de tal assunto. Cara, qual que é a lógica você chamar de simulado uma lista de questões com 15 exercícios? Você vai estar simulando o quê? O povo confunde lista revisional com simulado. E essas coisas não são iguais, pessoal. Lista revisional você faz para revisar. Simulado você faz para treinar a sua estratégia de prova, ver como tá seu tempo. São objetivos diferentes. E você que estuda online, principalmente você precisa procurar formas alternativas, caso o seu cursinho não ofereça, de desenvolver bons simulados para você poder treinar, porque senão você vai ficar em desvantagem em relação a, por exemplo, quem tá num cursinho presencial e faz ali simulados todo final de semana
semana acumulativos que vai treinar a estratégia de prova e tudo mais. E se você tá curioso, em relação a isso, tem muitas plataformas aí online de questões que você consegue fazer tipo uma lista de questões automática. Você consegue ali pegar os assuntos que você já viu, escolhe quantas questões você quer de cada assunto e eles vão gerar uma lista automática para você. Inclusive, pessoal, lá na Everest tem um capítulo inteiro ali com várias e várias aulas só sobre simulado, e o principal, tem uma aula lá que a gente explica na prática para você elaborar um simulado muito bem feito, acumulativo com os conteúdos que você já viu até o momento e totalmente personalizado. E não é só isso não, tá? Só nesse módulo aí, tá, de simulado, pra você ter noção, a gente vai te explicar como corrigir corretamente o protocolo de correção de questões, como ali, a partir do seu resultado, como que você pode pegar aquele resultado e pensar em formas de melhorar a sua estratégia de prova. Tudo isso, toda essa análise de simulado, toda essa instrução vai estar lá no capítulo 4 do módulo sobre Enem lá da Everest. Pô, só esse módulo já deve ter o quê? Mais de 10 horas de conteúdo. Além disso, tá? Além dessas aulas que a gente explica como estudar corretamente pro Enem com base na ciência do aprendizado, você vai ter acesso a um mentor que já foi aprovado em medicina na Federal, que já passou por tudo que você passou aí e que, além disso, conhece também essa parte toda da ciência do aprendizado para literalmente pegar na sua mão e te mostrar como que você pode melhorar, para analisar o seu simulado junto com você. Ficou interessado e quer fazer parte da Everest? Clica aqui no comentário fixado que você vai ter todas as informações sobre. Te espero lá, hein? Mas ok, pessoal, agora que a gente já falou sobre, primeiro dia, como a importância aí, né, para estratégia de prova de fazer simulados acumulativos para treinar e tudo mais, vamos conversar um pouco aí sobre a prova do segundo dia, sobre como fazer uma boa estratégia de prova para ir para o segundo dia do Enem. E principalmente aqui é muito importante, você tem que prestar muita atenção aqui, porque o segundo dia é o dia que mais você vai ter perigo se você não prestar atenção na estratégia de prova, porque é muito fácil você se embananar com o tempo e deixar a questão ali sem fazer. E tudo que eu vou falar a partir de agora, pessoal, a ideia principal que vai nortear tudo é a de que você não pode fazer a prova na ordem. Você não pode ficar agarrado em questões difíceis. Você, primeiramente, é interessante que você faça as questões simples, aquelas questões que você vai fazer rapidamente, e depois de fazer essas questões mais simples, você parte para as questões complexas. E aqui não é necessariamente na matéria. Por exemplo, eu era uma pessoa que eu dominava muito logaritmo, análise combinatória e tudo mais, e tem questões desses assuntos que é extremamente rápido de fazer. Então você não tem que ficar com aquilo ali, não, eu vou fazer das matérias bobinhas. Não, você vai fazer aquelas que tem pouco texto, aquelas ali que o raciocínio não é tão complexo, essas que devem ser sua prioridade no começo da prova. E calma, não é só pelo motivo ali da TRI, né? Porque se você não sabe, a prova do Enem, ela é uma prova que infelizmente valoriza mais as questões mais fáceis e não valoriza tanto as questões difíceis. Então o que acontece? Você não pode se dar o luxo de errar uma questão fácil, porque vamos supor, ou você acerta uma fácil ou acerta uma difícil. É melhor você acertar fácil e errar difícil do que você ali acertar difícil e errar fácil. Por exemplo, para você ter uma ideia, esses daí são os microdados do Enem 2023, disponibilizados lá pelo professor Fredão. Olha ali na margem de 40 acertos. Todas as pessoas acertaram 40 acertos, porém, dependendo das questões que elas acertaram e erraram, a nota variou muito. Olha aí, teve pessoas que nem 900 alcançaram e teve outras pessoas que chegaram muito acima de 900. Então, nessa parte da TRI, tá? Você precisa focar muito nessas questões mais simples de fazer, porque elas vão ter um peso muito grande na sua nota final. Mas agora, falando da outra razão por trás de pular as questões difíceis, é pelo chamado fenômeno, né, da incubação. E para você que não sabe o que é isso, tá? É que acontece da seguinte forma: quando o seu cérebro se depara com um problema difícil, ele vai pegar aquilo ali e mesmo que você troque sua atenção para outra tarefa, tudo mais, outro problema, aquela informação vai ficar sendo processada em segundo plano. E do nada surge aquele insight, aquele estalo que a gente fala, nossa, é isso. Então, qual que é a ideia? Você viu uma questão difícil? Dá uma lida nela. Não só pula. Dá uma lida nela para seu cérebro já começar a processar aquilo ali em segundo plano e tudo mais. E aí, pula, pessoal. Eu quero te mostrar isso porque às vezes as pessoas ficam num toque de falar, não, tem que fazer tudo na ordem, tudo na ordem, tudo na ordem. Pensa assim, para você otimizar ali a sua capacidade de resolver problemas, é interessante que em questões que você esteja agarrado, você pule, porque enquanto você faz outra questão, o seu cérebro vai ficar processando em segundo plano aquilo ali, e é muito mais fácil depois, quando você voltar, você falar, cara, é isso daqui, surgiu a ideia. Quantas vezes que isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com você também. Então, pula as questões mais difíceis, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que seu professor do cursinho já falou isso, que todo mundo já falou isso, coloque isso em prática.
vamos conversar um pouco sobre a ordem ali da prova propriamente dito. Você vai começar por matemática, você vai começar por naturezas e o principal, nessa parte aqui que eu vou falar da ordem com você, eu vou te mostrar uma forma simples e fácil de você reduzir muito seus erros por falta de atenção. Sabe aqueles erros de bobeirinha que quando você corrige te dá uma raiva? Então presta atenção que eu vou te mostrar como que você pode corrigir isso também. Eu particularmente, eu gostava de matar o máximo possível das questões de matemática, porque isso me deixava mais tranquilo, tá? A prova de matemática era uma prova que me deixava muito tenso, muito preocupado, principalmente em relação ao tempo. E se eu começasse logo de cara a fazer a prova de ciências da natureza, eu ia ficar, pô, e se não der tempo de matemática, se não der tempo de matemática, eu não ia conseguir fazer bem feito, eu não ia conseguir concentrar direito. Então o que eu fazia? As primeiras 2 horas de provas, 2 horas e 10, no máximo 2 horas e 15, eu ia e focava em fazer todas as questões ali simples, as questões ali até umas medianas e tal, e eu deixava ali por mais ou menos umas 6 questões sem fazer, que eram as questões mais complexas, as questões mais difíceis. E nisso, presta atenção, as questões mais fáceis, principalmente questão de gráfico, pessoal, eu ia e escrevia revisar, e aí eu fazia um círculo. Calma que a gente vai chegar lá, mas anota isso daí. Nas questões mais simples, mais fáceis, mais bobinhas, sabe aquela, tipo aquela questão do bilhão do Enem 2022, a questão, todas essas questões bem matemática básica, bem simplesinho, eu fazia um revisar depois, justamente pra me evitar de errar por distração e tudo mais, mas calma, segura aí que a gente vai falar disso. E depois eu ia, matava ali mais ou menos 1h30, todas as questões simples, médias ali de naturezas, deixava novamente umas 6 ali sem fazer, e aí por fim, pessoal, depois que eu matava isso, o que eu fazia? Eu ia, voltava e aquelas questões que eu escrevi revisar, eu ia e refazia elas, pessoal, refazia elas. Ou seja, eu pegava e fazia novamente, não só batia o olho, porque se a gente só bate o olho, provavelmente a gente vai e pode ficar mais suscetível a cair em algum distrator, tudo mais. E eu gostava de fazer antes, que eu penso assim, pô, pelo menos se eu não conseguir terminar todo de matemática, eu prefiro garantir que eu tenha acertado essas mais fáceis, que eu ficar perdendo ali 10 minutos numa questão difícil, que talvez eu nem acerte, que se eu acerte vai valer muito pouco ali na TRI. Então, pessoal, mas calma lá também, né? Se você vê que o tempo tá apertado, prioriza, por exemplo, matar a prova de natureza, as questões mais chatinhas que ficaram, prioriza ali matar pelo menos as mais tranquilas que ficaram de matemática e depois você volta. Porque se você vê também, pô, conferir as questões ali que eu fiz, ou fazer 12 questões, no caso ali que eu falei, né, de deixar 6 de natureza e deixar 6 de matemática, é mais interessante que você foque ali em aumentar o número, em que pelo menos tentar matar o máximo possível dessas. Mas agora, se você viu que tá com o tempo mais tranquilo, tudo mais, passa o olho, dá uma revisada ali. Ou então você pode fazer o contrário, né? Talvez se você pensar, não, vou ficar muito preocupado de, por exemplo, revisar antes de deixar, sabendo que eu vou estar deixando ali questão sem fazer. Volta, faz tudo que você tem pra fazer e no final da prova você pega e revisa, tá, pessoal? E uma coisa que eu recomendo aqui, tá? No segundo dia, pelo menos, eu recomendo você passar o gabarito a limpo só no final da prova, pessoal. E o que acontece? Às vezes você vai estar revisando ali e tal, ou até mesmo por conta da incubação, você fala, tipo assim, nossa, eu lembrei, eu errei aquela questão ali porque eu fiz um raciocínio errado. Às vezes seu cérebro vai fazer isso também. Ele vai ali processar em segundo plano a informação e ele vai perceber que algo ficou errado naquela questão e você vai voltar. Se você, por exemplo, na hora que você termina de fazer a de matemática, você já passa tudo aquilo ali pro gabarito, depois se você vê que errou alguma coisa por falta de atenção e tiver que corrigir, não tem como, porque o gabarito já foi passado e não tem mais nada que se possa fazer. Então, passa o gabarito no final da prova, quando você tiver terminado de fazer tudo. E outra coisa, pessoal, uma dicasinha rápida aqui. Se você é destro, priorize sentar na fileira mais à direita e se você é canhoto, priorize sentar na fileira mais à esquerda, colada na parede. Porque uma coisa que eu tinha muito medo é na hora que eu estivesse passando o gabarito, alguém esbarrar no meu braço e fazer eu riscar o gabarito. Isso daí, cara, eu acho que eu ia ficar, sinceramente, maluco. Eu acho que ia ser, tipo assim, o trauma da minha vida. Então, evita. Justamente pra não ter risco de acontecer algo desse tipo. E por fim, falando de estratégia de prova, né, que não deixa de ser também, na hora que for destacar o papel, o gabarito, toma muito cuidado pro papel não rasgar e leva também sempre o antialérgico, porque eu, pelo menos, tenho rinite. Se a sala tivesse muito empoeirada e tal, é muito ruim ficar ali com muita coriza, muito nariz entupido, aquele desconforto. A mesma coisa, leva um analgésico que você já tá acostumado a tomar, porque vai que te dá uma dor de cabeça e tudo mais, então esteja precavido para essas coisas, tá, pessoal? Então é isso. Se você quiser também, fica à vontade para colocar a sua estratégia de prova aqui embaixo, porque talvez possa ser uma estratégia que alguma pessoa gostaria de testar e que talvez vá ajudar muito essa pessoa. Então, se você se sentir à vontade, também encorajo fortemente você a colocar aqui embaixo nos comentários a sua estratégia de prova, como que você faz e também por que você faz isso, para a pessoa entender a estratégia por trás. Então é isso, pessoal. Me segue lá no Instagram também, que lá eu tô sempre postando conteúdo, abrindo caixinha de perguntas e até a próxima.